mais de 15 anos, levando entretenimento de qualidade na noite manauara, William Alemão teve a coragem de assumir em 2020 a candidatura de vereador na cidade de Manaus. Se você não confia em político, eu também não confio em político. William, nascido em Santa Catarina, mas vivendo no Amazonas desde 1991, tem em Manaus o seu lar cativo. Roqueiro da pesada, Alemão assume com postura de metaleiro imponente o gabinete na Câmara de Vereadores. Mas nem toda a sua legião de fãs foi capaz de lhe proteger das críticas após uma inofensiva dancinha de TikTok. Vereador, assustou um pouco a você que é do entretenimento, né? Tem a carreira do entretenimento, a reação das pessoas com a dancinha do TikTok? Vereador, assustou um pouco a você que é do entretenimento, né? Tem a carreira do entretenimento, a reação das pessoas com a dancinha do TikTok? Não, eu acho que não. O que aconteceu ali a gente está vivendo um mundo meio complicado ainda, né? Da pandemia, e aí quando você enxerga um político... É por isso que eu disse, né? Porque assim, são universos diferentes, assim. Eu imagino que para você tenha sido complexo, porque como você vem de uma cultura da diversão, da alegria, né? Aí você vê uma reação daquela, eu achei desproporcional, na verdade. Porque também não foi colocado no contexto certo, né? Aquela dancinha, toda sexta-feira eu fazia. Eu tinha feito com o nosso príncipe do Brega, né? Subindo pelas paredes, ele foi lá. Nós tínhamos dançado uma sexta anterior. Numa outra sexta aí, um assessor tinha dançado também. Só que eu acho que, não sei exatamente como é que foi colocado, essa dancinha a gente fazia como um sextor. Entendi. Dentro do gabinete, acho que as pessoas, a maioria também não sabe que na Câmara Municipal o vereador tem que estar lá segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado e domingo ele tem para trabalhar, para ir para a rua, para ir ver o que tem que ser feito na cidade e fiscalizar. E ali não, naquele dia eu tinha uma agenda às 8h40 da manhã, uma entrevista na Rádio Câmara. Às 10 da manhã eu tive uma reunião com o cônsul de El Salvador sobre uma parceria que acabou acontecendo, muito boa para a prefeitura. E aí no corre-corre entre uma outra, eu passei no gabinete, vamos fazer a dancinha aqui. Aí dançamos, né? Fizemos aquela brincadeira. E no final da tarde a gente entrou num ônibus e fez uma live acompanhando a situação da empresa que até abriu falência, né? Que foi a Açaí. Nós fizemos uma fiscalização muito forte em cima dela, que os ônibus, dos 112 ônibus... Essa parece que já foi, né? Essa já foi. O que falta resolver ainda é a situação dos funcionários, né? Que ela não pagou algumas rescisões e não honrou alguns acordos. E esse está agora para ser decidido na Justiça. E por que eu pergunto isso, né? Porque, assim, nessa mudança da Câmara, a gente teve uma renovação muito grande, né? E diversa, né? Tem vários aspectos, vários segmentos ali representados. E muitos vereadores de primeira, né? De primeiro Sim. mandato. A maioria, na verdade, né? A maioria, né? Então, eu imagino que haja um choque de realidade ali entre a vida particular com a vida pública, né? Apesar de você já ter uma vida, você já ser uma personalidade na cidade, pela função que você exercia, mas eu imagino que essa cobrança política tenha sido algo novo para você, né? Foi. Literalmente, a gente foi pego de calça curta, né? Porque em nenhum momento... a gente fez aquilo para afrontar ninguém. Mas aconteceu que algumas pessoas se ofenderam. Eu fiz o pedido de desculpas na Câmara para todos os vereadores. Foi para a comissão de ética, eu fui repreendido. É impressionante, né? O caminho. Pois uma dancinha tomou. Eu fico impressionado, porque eu acho assim, que o mundo está ficando um pouco chato para essas coisas, né? Principalmente para quem não se liga no assunto política. Exatamente. Então a gente tentava mostrar o que faz e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas realmente se interessassem. Mas ali eu fui advertido, eu tive que mudar uma Vou mudar a estratégia aqui. Né? Bom, mas agora você está completando aí 1 ano de gestão. Eu sei que você tem um gabinete itinerante, faz essas visitas todas. Eu queria a sua impressão do Alemão, da eleição, daquele momento em que você toma a decisão de ser político e tal. Tem uma certa noção do problema que é a cidade, para a realidade, viver realmente, visitar os lugares, conhecer lugares que você provavelmente nunca tinha ido, né? Eu sempre digo ali, passando ali a bola
da Zona Leste ali da Grande Circular, é um outro universo, né? É uma outra cidade que muita gente sequer conhece, né? Eu tenho uma vantagem, como eu morei em muitos lugares da cidade de Manaus, muitos, até antes de me casar, eu não sei explicar em quantas ruas de Manaus eu morei. Se começar só no bairro do Manoa, no conjunto habitacional Manoa, eu morei em 3 ruas, né, num período de um ano. Então, que quando aconteceu aquela crise de 81 e viemos para Manaus, 91, e viemos para Manaus, as coisas mudaram um pouco na vida e entramos inicialmente trabalhando com padaria, e depois restaurante. E nós sempre tivemos um problema, Manaus ainda tem esse problema, de falta de transporte noturno, meia-noite para os ônibus. Isso. Você tem o Corujão, final de semana, que é só a troncal, né? Só a linha que ela não entra nos bairros. Então, trabalhando desse jeito, trabalhando à noite, fechando o restaurante meia-noite e meia, 1h, ainda na Cidade Nova, quando finalizava eu ia deixar toda a equipe em casa. E com isso eu saí conhecendo a cidade inteira. Então você fazia a rota, né? Sim, inclusive o pessoal que trabalha comigo, até o menino que está dirigindo a van hoje, você disse, não precisa de GPS, não. Salemão, a gente vai por onde? Não, pega aqui à direita, pega ali à esquerda. Eu não sou muito bom com nomes de rua, mas a noção de direção, né? Sempre, porque, por exemplo, no caminho da estrada que vai para o Manoa, ali do lado esquerdo, quando eu conheci aquela região, só tinha uma empresa uma transportadora ali. Eu fui ali quando começaram a jogar terra e fazer as ruas. Eu entregava pão naquela região em 92. Então, eu vi aquela área crescendo, o Novo Israel crescendo mais, toda aquela região ali. Entendi. E o que você... Aí vamos lá, agora o vereador Alemão, como é que você enxerga essas localidades hoje? Você acha que elas foram bem tratadas? Não. Resumir nisso? Eu posso falar que as regiões, a região leste e a região norte, que são as mais habitadas, elas hoje têm uma visão diferenciada, mas os últimos 4 anos, antes da administração do prefeito, ainda na administração do Arthur, gestão, né? Misturado com pandemia, a cidade sofreu muito. É porque as pessoas também têm que entender que há uma deteriorização rápida, né? Sim. Não é assim, a gente fala 4 anos, é porque é rápido mesmo. Se você não cuidar, o asfalto se acaba ali rapidamente, né? Nós temos um problema de microdrenagem e drenagem profunda em toda a cidade. Manaus não é uma cidade projetada. Ninguém pegou, mapeou, disse, olha, aqui vai ter uma drenagem profunda, que vai jogar no igarapé tal, a gente vai fazer o tratamento de esgoto, vai fazer não sei o quê, e depois o asfalto e as casas. Não. Chegaram as casas, depois não tem rua. Então a gente tem uma situação de microdrenagem. Qual é a microdrenagem? Se você for analisar, muitas ruas não tem nem meio fio. Então a água da chuva que chega, ela já vai corroendo e vai levando. E a drenagem profunda, que é onde começa a passar igarapé, onde já tem um volume de água maior. Bom, aí de qualquer forma, nesse período você percebeu que essas áreas foram maltratadas, assim, você acha? Sim, porque nós tivemos várias situações que fizeram com que a cidade crescesse mais ainda. Nós tivemos a abertura da fronteira, a situação da Venezuela, a gente sabe que recebemos muitos venezuelanos. Além da situação de crise financeira. Se você tem a capital, que a gente acredita que está ruim, quando a gente pensa no interior, a situação piora. Então, aquela família que tinha uma situação ruim ou de baixa renda, ela corre para a capital para tentar emprego, para tentar um desenvolvimento, para tentar sobreviver. E aí ela chega na cidade, a situação também não está boa, ela começa a ocupar essas áreas mais afastadas e aí a gente acaba acontecendo o que a gente vê. Do dia para a noite, 1.000 famílias numa região que era a área preservada, por exemplo. E aí começa uma briga judicial, começa uma situação de força policial para retirar, entra a parte política que a gente vai fazer o quê com essas pessoas? Botar no olho da rua, mandar embora para outro estado? Não tem como. Não tem como, né? É verdade. Bom, mas eu queria também que você falasse um pouco desse trabalho que você está fazendo itinerante. Como é que ele está funcionando? Né? Você está conseguindo extrair dele, digamos assim, informações importantes para o trabalho lá no Legislativo? Com certeza. Indicações? Como é que está sendo isso? Com certeza. Porque como eu decidi ser candidato num período de pandemia e um voto de revolta, porque o setor inteiro fechado, a gente via outra situação abrindo, outra fechada, então foi uma parte muito mais de revolta. E após a eleição eu resolvi conhecer todos os bairros mesmo.
né, indo, batendo de porta em porta e saber entender a população. Então, por exemplo, há pouco tempo, segunda-feira passada, eu consegui levar o nosso diretor do presidente do IMU ali na região do Tarumançu. Você tem áreas ali, imagina, você tem 30 mil pessoas morando naquela região, até mais agora, que o último censo nós não temos comprovado ainda, né? Mas, e nós tínhamos 4 ônibus. Não são 4 linhas, são 4 ônibus. Né? A linha 011 e a 03, a 03 tinha um ônibus para rodar, fazer interno e deixar as pessoas no turismo. E a 011 tinham 3 ônibus, a rota demora 3 horas para ser feita. A grosso modo, é um ônibus por hora, que já saía do terminal final lotado. Então, até mesmo dentro do bairro, não conseguia pegar mais ninguém. E a gente fez uma indicação. Eu fui lá no dia 17 de janeiro, conversei com os líderes comunitários, e aí ele conseguiu levar o presidente e disse, não, isso aqui não é insustentável, e ainda mais porque segunda-feira, dia 14, volta às aulas. Então, através de uma indicação, a gente conseguiu dobrar a quantidade de ônibus. Ainda estamos estudando, eu indiquei para o IMU estudar para voltar uma linha que tiraram de lá, que era o 012. E aí essas coisas a gente só consegue diretamente com a população. Porque todo mundo fala, não, mas as redes sociais ajudam a dar um norte. Mas eu não posso fazer uma indicação, eu não posso fazer um projeto de lei baseado numa opinião aqui. Eu preciso ver o problema físico, real. O que acontece. Para poder, imagina, já aconteceu. Pô, minha rua está insuportável, não sei o quê. Isso aí você vai... Chega lá, não é bem isso. Né? Ou já foi feita. Né? Então a gente vai sempre em loco, vai dar uma olhada, realmente está ruim, faz vídeo, marca. Muitas coisas se resolvem sem passar pela Câmara. Porque você vai com o distrito de obras... Dali da região. Da região. Tem 17 distritos de obras, eu não lembro agora de cabeça, na cidade inteira. Então você vai com o distrito de obras, olha, você tem previsão para a rua tal? Os caras têm, como é que está aí? Estou com o cronograma, só vai entrar tal dia, dependendo da chuva. Porque também tem essa questão, em dias de chuva não dá para asfaltar. Porque o asfalto tem que ser colocado quente. Tem toda essa dinâmica. Né? Tem várias dinâmicas. Agora, você está gostando dessa experiência de ser vereador? Porque isso é uma coisa também que eu acho que passa na cabeça de quem está no primeiro mandato. Né? Assim, sempre tem um certo glamour a questão de ser um político, né? O glamour que eu digo pela função, pela coisa, né? Mas, enfim, na hora que você chega, que você sente a dificuldade que é de você gerir, de você dar a solução para as coisas, e até mesmo a questão financeira, né? Na questão do vereador, e não posso falar para os outros, né? Falar exatamente da minha pessoa, eu administrava uma empresa. Os problemas que a gente identificava, a gente já corrigia. Tá? O trabalho do vereador não é executivo. Ele é fiscalizador ou ajudar a prefeitura fazendo uma indicação, fazendo um projeto de lei. Então as coisas não são rápidas. A gente recebe, né? Pô, já vieram aqui, cobrança, né? Já vieram aqui, não fizeram nada ainda. Olha, meu papel é cobrar, eu vou encher o saco. Tem vezes que eu ligo umas 5, 6 vezes para o nosso vice-prefeito, ele diz, pô, eu já falei, não, agora é outra situação. Tá, o que foi? Aí a gente vai embora e faz indicação, faz o requerimento via essa PL da Câmara para ser como documento oficial. Para ter, né, o registro. Isso, ter o registro e também ser encaminhado à secretaria. Mas, claro, a população, imagina, você tem um problema na sua rua, você tem um problema de vazamento de água. Tá certa, né? Não tem como dizer que a pessoa está errada. A gente tenta, porque assim, política é relacionamento. Então, posso dar um exemplo que aconteceu na rua Caxambu, lá na Santa Teovina. Nós chegamos lá fazendo uma ação normal da van itinerante. Visita e tal. Quando a gente chegou no final da rua, tinha um vazamento de água mesmo, da água de Manaus, que virou uma piscina. Tinha 2 meninos tomando banho dentro. Eu falei, rapaz, que é isso? Aí, na hora, eu lembrei que tem o telefone do coordenador da Água de Manaus. Olha, tem um vazamento aqui desse jeito, assim, essencial. O pessoal da CEMUSP quer vir fazer a limpeza, mas não adianta porque está vazando. No final da tarde, eu tinha conseguido resolver essa situação. Não precisou passar por SAPL, não precisou passar por nada. Foi ali imediato. Mas nem sempre acontece isso. Eu fico muito satisfeito quando a gente consegue resolver o problema na hora. Mas rola uma frustração assim, da quantidade de demandas que você não consegue responder? Porque é muito mais fácil, o nosso trabalho de campo, é muito mais fácil eu pegar, anotar, indicar, mandar para a secretaria, do que a secretaria efetivamente fazer. Porque
Vai entrar numa rua, tem um buraco aqui, mas ali já tem outro. Então, o que a gente faz em 1 hora, a secretaria vai demorar um dia. Se não chover, se não demora mais. Então, ela não consegue acompanhar o ritmo. Ainda mais se você tem muitos vereadores na rua trabalhando. Bom, eu queria falar um pouco da atividade também parlamentar. Nos últimos meses, a gente viu algumas discussões, e eu pergunto de todos os vereadores que vêm aqui conosco, qual a opinião deles sobre isso. A primeira delas é a questão do cotão. Sim. Eu, inclusive, falando aqui da parte da imprensa, eu, internamente, com alguns outros colegas, eu sempre fui um pouco crítico à cobertura que a gente dá a isso, porque a gente, dependendo da forma como a gente aborda, parece que a gente está querendo criminalizar algo que é legal. Né? E eu acho que não é o caminho. Eu acho que a questão não se trata da gente discutir. Talvez discutir o tamanho do cotão, talvez a gente, ou talvez num outro aspecto a necessidade, né? Mas não querer dizer que usar o cotão é errado ou não usar é certo. Né? Acho que essa é a questão. Né? Na verdade, a gente... Vamos falar um pouco para quem está assistindo. Você está do outro lado, não é político. Eu não era político até o ano passado. Então, quando você fala assim, cotão. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é o cotão. Tem muita gente que acredita que a verba SEAP é algo que vai junto com o salário do vereador. Ou seja, que ele bota no bolso e pronto. E não é assim que funciona. Na verdade, ela funciona como uma devolução. Eu tenho que prestar conta do dinheiro que gastei para poder ser ressarcido daquele dinheiro. Você já gastou o seu recurso. Isso, exatamente. E aí você comprova uma determinada despesa e aí você é ressarcido daquele valor. Exatamente. Eu, por exemplo, 2021 inteiro, eu não aluguei nenhum carro. Eu usei de 2 até 3 carros por dia, como continuo usando hoje. Mas um deles, inclusive, acabou de quebrar. Porque a gente está numa situação de rua muito ruim. Sim. Então o aluguel que eu pago para esses carros que eu tiro do meu salário, ele, como é mais barato, eu acabo a manutenção sendo por minha conta. Então, são situações. E por que eu comecei a pagar o aluguel dos veículos? Porque até para evitar, não, está alugando o carro muito caro, não tem porquê. Isso já é um certo receio da forma como a opinião pública Como é colocada a opinião pública, sim. Porque todo mundo pensa que é um dinheiro que vai para o bolso do vereador. Aí não é nada disso. Mas eu outro dia estava conversando com outro vereador aqui, eu estava dizendo para ele, né? Eu acho que falta um pouco também de bom senso de algumas pessoas da sociedade compreender que o político, ele também tem uma estrutura para se manter, como uma empresa. Sim. Tu colocaste uma situação de empresa. Todo mundo fala assim, quando eu sou contratado por uma empresa, eu vou no meu carro, pago a gasolina com meu dinheiro. Isso depende. Se você é contratado por uma empresa para ficar dentro da empresa, ok. Mas se você é contratado como um vendedor externo, por exemplo, você já a empresa vai lhe dar um carro para você rodar, ou uma moto, ou vai te ajudar, dar uma ajuda de custo para a manutenção do seu veículo, vai te pagar o combustível. Então, assim, as pessoas falam muito, mas também colocam uma situação diferente. Não, quando eu vou trabalhar, eu vou de ônibus. Assessor, por exemplo, e vereador não ganha vale transporte. Existe um auxílio que é colocado lá, mas o vereador não recebe, a equipe recebe. E aí entra um trabalho de campo que é um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante. Olha, nós temos hoje uma assistente social, a Débora. A Débora atende em média 20 pessoas, mas ela não tem uma sala e atende 20 pessoas. O atendimento dela é pelo telefone e ela sai correndo. Remarcação de exame no hospital tal, corre para lá para remarcar exame. Eu preciso marcar um exame com o médico só me atende tal dia. Tem como a gente mudar o horário? Tem, aí corre. E isso tudo vai demandando tempo. Chega lá com a UBS, poxa, você tem como atender uma senhora, está vindo da zona rural, só consegue atendimento para amanhã, mas ela não tem como ficar aqui. Aí vai a conversa, vai a parte política, que é relacionamento, para poder fazer atendimento. Isso tudo ela demanda, ela fica rodando Manaus o tempo todo. Ou seja, não tem como fazer o trabalho político sem o cotão, né? Sem esse auxílio, né? Não, na verdade fica quase impossível de fazer o que todo político se propõe a fazer, né? Que é estar próximo da população. A gente precisa lembrar que o vereador é o político mais próximo. Você anda na rua,
você está na rua efetivamente. Você não vai ver um senador andando na rua, isso é raro, até porque ele está em Brasília, não vai ver um deputado federal. Então o vereador ele se torna, eu acho que é o mais próximo que tem, até pela quantidade de candidatos. Nós vimos 1.400 candidatos a vereador. Então nós pulverizamos a cidade inteira. Todo mundo numa rua, num bairro, tinha 2, 3, 4, 5 vereadores candidatos. Aí isso a população passa a cobrar. E deve, porque a gente tem uma situação estrutural muito ruim. Na cidade como um todo. Eu volto a falar, a cidade de Manaus não é um erro da administração de hoje, nem de ontem. É um acúmulo de situações. Eu vindo para cá, acabei de receber uma denúncia de uma rota de ônibus que funcionava 3 anos atrás, não funciona mais e tem uma determinada comunidade que não roda mais ônibus. Como é que ficam essas pessoas, né? Pois, exatamente. Eu tenho que ir lá entender o que aconteceu, por que tiraram. Preciso ir lá na COP, porque é quem coordena as rotas de ônibus, junto com o IMU, para saber por quê. Por que tiraram a rota? O que foi? Não pagava? Não tinha condições, não tinha pessoas suficientes para valer a pena? Ou o que é? Voltar a fazer um estudo da área, porque a gente sabe que muitas áreas que tinham 100 famílias, hoje tem 500 famílias. Então a gente precisa... E é um trabalho... como é que eu posso dizer, gratificante muitas vezes e frustrante outras, porque você não consegue resolver na hora. Eu estou vendo aqui que você tem vários broches. Aqui são áreas que eu já fui e outras que eu defendo, né? Então, aqui em Brasília, quando eu fui no encontro dos vereadores do Brasil, fui representando a Câmara, eu mais 3 vereadores, que é esse aqui, que é o VB. Aqui é quando eu estive, isso aqui foi Porto Alegre, que eu fui fazer... fui numa audiência pública para falar sobre piscicultura. E aqui o brochezinho da Brasel, que a gente tem trabalhado junto. Eu queria falar um pouco sobre essa sua relação, né? Você é um vereador que, na verdade, entrou... Você até falou agora aqui, né? Você entrou nesse processo político dentro de um contexto até de revolta mesmo, né? Dos empresários em relação àquelas medidas que estavam sendo tomadas, aquela confusão toda do fecha, não fecha e tal. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, o setor que eu fiquei mais conhecido, que é o de entretenimento, ainda não saiu. Existe uma conversa de que deve sair agora, esse final de semana, o novo decreto permitindo pela primeira vez em 23 meses que as casas de show voltem a funcionar. Uma promessa, né? É uma promessa. Inclusive o governo já divulgou, mas divulgou por enquanto a rede social, não tem nada jurídico pronto ainda. Não tem ato pronto. Talvez vai ser cortado, talvez até ao ar já esteja pronto. Então, exatamente. Ninguém sabe, né? Quando vai. E aí, então, e na época nós tínhamos algumas medidas, como essa última do governador, de 200 pessoas, aglomeração máxima, né? Sim. Aglomeração não, desculpa. Dentro do estabelecimento. Que... Agora está em 1.000, né? Até 1.000, só 1.000 se a casa tiver a lotação acima de 2.000. Sim. É 50% da lotação. Sempre a 50% da lotação. Isso. Por exemplo, falar posso falar até do próprio porão. 1.360 lotação. Só vai funcionar com 680. Não pode chegar a 1.000. Aí outros locais, que a lotação é 500, só vai poder 250. Entendi. O máximo é 1.000. Se for no Sambódromo, por exemplo, apesar que não vai ser liberado pelo decreto municipal, mas um exemplo que cabe ou no 44 mil na Arena da Amazônia, né? 44 mil a lotação máxima, só pode ter 1.000. Mas são 23 meses, né? Casa de show, sim. Nós tivemos, final do ano passado, alguns eventos teste. Foram feitos alguns eventos como teste, testando todo mundo também, acompanhando depois de 10 dias o que aconteceu, se teve contaminação, se não teve, para o setor começar a pensar em voltar. Você tem que lembrar que o turismo de eventos, ele ajuda muito a cidade de Manaus. Você faz um grande evento em Manaus, grande para 20, 30 mil pessoas, você recebe gente de Boa Vista, você recebe gente do interior da cidade, do interior do estado, você recebe gente de Belém. Então, as pessoas do Rio Branco, você sai recebendo pessoas de todo o estado e todas as cidades próximas. E isso gera receita. Fomenta, né? Sim. Mas, enfim, a minha visão disso, né, é que houve muita informação truncada, né? Quer dizer, é aquela coisa do discurso. Você não percebeu isso? Assim, uma espécie de criminalização
de repente, de uma defesa, de um ponto de vista? Como é que a gente pode colocar? Tudo é novo. Né? Não tinha como governo dizer assim, olha, vamos estudar e vamos ver o que acontece. Gente morrendo ali, né? Um negócio acontecendo. Existiram pontos que eu defendi. Eu defendi, por exemplo, já como vereador, início de janeiro, o caos todo, não, tem que estar fechado. Só que nós tivemos situações antes disso, porque a mão dura do governo, ela só prejudicou o CNPJ. Aquela empresa que seguia os decretos. Só pode, um exemplo, 500 pessoas sentadas. Ok, 500 pessoas sentadas. Tem que ter álcool em gel, tem que ter máscara, não entra sem máscara. Ok, tudo desse jeito. Não pode ter mais que 3 músicos no palco. Ok, não tem mais 3 músicos no palco. Essas empresas que obedeciam eram as fiscalizadas. Enquanto nas periferias da cidade, posso falar do Tarumã, por exemplo, nós tínhamos festas gigantescas acontecendo, as famosas festas clandestinas, e o poder público não conseguia chegar até elas. Ou não queria, e eu já não posso... Não dá para avaliar. Né? Não dá para avaliar. E algumas, por exemplo, que foram denunciadas, eu acompanhei parte dessas denúncias, que, olha, vai ter uma festa grande no sítio tal, né? No caminho, a CIF não conseguia chegar porque já parava outras 2 festas antes. E o empresário fechado. Então começou a dar revolta, porque a classe de entretenimento, ela gera muito emprego. E como é que foi isso, viver isso, né? Nossa, eu posso falar abertamente. Eu posso falar abertamente. Uma das empresas que eu tinha, que inclusive fazia eventos no Amazonas Shopping, fazia evento externo, ela quebrou. Eu não tenho como voltar. Porque, vamos lá, 130 e poucos funcionários demitidos. Aí pega o capital de giro, porque logo no início da crise eu não acreditava em nenhum momento que o governo estadual ou federal pudesse dar uma ajuda, como não deu. Ele liberou crédito. E nem foi tanto assim, né? O federal, por exemplo, era difícil você conseguir acessar ele. Só conseguiu auxílio federal quem estava com a empresa toda redondinha. E aí saiu um auxílio para ser pago em 48 meses. Mas as parcelas que venceram desse empréstimo, muitos nem começaram a abrir, nem começaram a faturar ainda. Então, dívidas que só viram uma bola de neve. Bom, aí a gente agora está vivendo um momento de retomada, né? Qual é a expectativa aí? Olha, a nossa expectativa para 2022 agora é a melhor possível. Porque nós estamos hoje, em fevereiro, vivendo uma crise econômica gigantesca. Tudo ficou mais caro. Terrível. Não tem como dizer que eu vou fazer um churrasco lá em casa com R$50. Não dá. Não faz. Eu vou fazer um supermercado, vou pegar R$500 e vou fazer um supermercado da minha casa para o mês inteiro. Não faz. Tudo ou dobrou de preço ou próximo. E aí o desemprego aumentou. Nós temos, de novo, Manaus já era a capital do desemprego antes da pandemia, na pandemia ficou pior. Até, você imagina, muitas pessoas que saíram do distrito industrial, que é a nossa matriz econômica, Sim. abriram o seu próprio negócio. Abriu o seu barzinho, abriu o seu restaurante pequeno, o seu lanchezinho. Não emprega quase ninguém, emprega 3 pessoas. Na pandemia demitiu. Se contratou alguém, agora contratou 1. Só para ver como é que vai ser. Porque, então, nós temos 2 demitidos, 2 pessoas que ainda não voltaram ao mercado de trabalho. E aí a coisa vai ficando cada vez pior. Aumenta a violência, os grupos... A coisa conecta na outra, né? Não tem... Infelizmente, você dizer que um pai de família sai de casa para roubar 1 quilo de arroz, ele tem que ir preso, caramba, tem um erro da administração pública nisso aí. Cadê a nossa secretaria que precisa dar uma olhada em o que fazer? E hoje você anda na rua, Manaus e o Brasil como um todo, mas Manaus é uma terra de pedintes. Então não dá para fechar o vidro do carro e dizer, não estou vendo. Estamos vendo. Precisamos trabalhar. E aí entra a Semasc que está trabalhando, tentando do lado dela, que é importantíssimo. Mas ainda, o melhor, vou continuar defendendo isso sempre. Para mim, a melhor política é o emprego. Você sai de casa, filho, eu vou trabalhar.
Final do mês tem o dinheiro. Final do mês tem o dinheiro. Ah, o salário mínimo está baixo. Ok, está baixo, vou trabalhar, vou tentar outra coisa aqui, mas já é uma luz no fim do túnel. Olha, de todos os pedidos que nós recebemos, o maior ainda é pedido de emprego. É pedido de emprego e de documento. Que a gente tem até problema de cédula, de imprimir identidade. É verdade. Agora, vereador, queria falar um pouquinho de política partidária. Você já está mais familiarizado com esse universo? Sim, jamais. Eu sempre gostei de política. Não estava na política partidária. Porque aí começa aquela articulação de partido. Por exemplo, eu estou filiado acho que desde 2016. No mesmo partido? No mesmo partido, mas eu não era... 2016, 2017. Mas eu não ia para reuniões. Eu gostava daquele negócio todo e eu sempre gostei de acompanhar a política. Viver política é diferente. É diferente, né? Hoje, se ainda esse novo modelo, que não tem mais as coligações, vão ter as federações, o partido que vai federar em Brasília, aí todo o resto tem que seguir a federação. Reduzir a quantidade de candidatos. Reduz a quantidade de candidatos, por exemplo. 25 candidatos cada partido pode ter. Isso. Pode ter se não federar. Se 4 ou 5 partidos federarem, ficarem juntos, vai ter que dividir. Cada um tem direito a botar 5. Já muda. Já muda tudo. Olha a engenharia, né, que isso vai ser. E a matemática. Essa política nova, ela entra muito a matemática. E como é que você está vendo aí o cenário do seu partido? O seu partido, acho que está planejando aí fazer uma federação, não está? Na verdade, tive até uma reunião agora há pouco. Existe 3 caminhos a seguir. Eu não tenho nem como falar, porque vai ser decidido por Brasília. É Brasília, né? E aí na política entra aquela história, né? Poxa, falou mal ontem de um e hoje vai estar filiado junto com ele, né? E é uma coisa que complica. Principalmente para quem está no primeiro mandato. É porque a sociedade também não entende que, às vezes, o alinhamento partidário, você nem sempre está concordando, mas você às vezes tem que seguir ali, né? Porque aquele alinhamento, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque o que importa é que seja melhor para a cidade, é para isso que serve a política, né? Que a gente consiga melhorar a nossa vida em si, de toda a população. Você se considera um vereador que fiscaliza o Executivo Municipal? Bastante. Logo após eu ter sido eleito, o nosso prefeito, depois de terminar segundo turno, ele conversou, acho que conversou todos os vereadores, acredito eu, e perguntou, como eu não era da base aliada dele, perguntou assim, olha, o que eu posso esperar do teu mandato? Eu disse, olha, prefeito, tá bacana, tá errado, eu vou cobrar. Como eu tenho cobrado muito secretaria, esse ano inteiro eu não me lembro de nenhum pronunciamento meu na Câmara que não tenha sido cobrando o Executivo. E é interessante isso, porque isso é um outro conceito que eu acho que confunde a cabeça das pessoas, é que as pessoas têm que entender que uma coisa é oposição, outra coisa é fiscalizar. Sim. Ser oposição é uma coisa completamente distinta de você ser um vereador que fiscaliza, né? Você visitar uma obra, por exemplo, você está fiscalizando. Situação e oposição, né? A situação, eu não vou ser submisso. Olha, eu tenho que fazer isso. Não, desculpa. Como não aprovei o COSIP, que veio do Executivo. Discordo desse posicionamento. Faltou mais diálogo, até mesmo na época com o GPM Luiz, que era quem é responsável por isso. E a gente conseguiu fazer uma audiência pública, mas não consegui me convencer. Eu achei melhor. E quando a gente fala de energia elétrica, Deus livre, né? Para o empresário, a energia elétrica, que antes era um custo de 5%, hoje já passa de 10%. Porque é o que eu falo, tudo aumentou, mas o empresário, parte de segmento, não consegue acompanhar. Não consegue. Porque você não consegue reajustar o teu preço na mesma velocidade, né? Exatamente. Se você aumentar demais os teus produtos, você não consegue vender, né? Enfim. Não há uma absorção direta, né? Não há um repasse direto, né? É porque assim, quando aumenta o combustível, boa parte da população culpa o governo. Outra parte culpa o empresário dono de posto. Do dono de posto, E aí a gente tem no meio ainda a transportadora, né, que faz a ligação. A distribuidora. E a gente está falando de uma coisa, o combustível que é grande. Quando você fala de um estabelecimento comercial, é o seu Pedro, o seu vizinho. Tu vai lá comprar 1 quilo de farinha, no outro mês tu volta, pagou R$5, agora está 10. Pô, Pedro tá me roubando?
Então o empresário também fica com receio, porque o relacionamento empresário pequeno e seu cliente é assim. Pessoal. É pessoal. É diferente do cara que tem 10 redes de supermercado, 10, é diferente. Aumenta e pronto. Não, mas poxa, não vai aumentar muito. Mas olha, aumentou aqui. Então o repasse é automático. Entendi. O micro, que é quem sustenta o Brasil, é quem mais emprega, é o microempreendedor. Mas ele tem esse problema. E hoje nós vivemos uma situação que não é que as coisas estão caras, nós estamos ganhando pouco. Nós brasileiros, de uma forma geral. O salário não acompanhou, o salário mínimo não acompanhou. Nós temos o quê? Reajuste 1.240. Por aí. 1.050 era em 2019. 2019... Foi para 1.100, né? 1.111. Isso, 2000. Agora, 2019, você comprava 1 quilo de carne, que é 28, 20... Dependendo da carne, vou botar uma média de R$25 o quilo, até 30. Hoje está 40. Né? Bom, dependendo da carne, bem mais. 32 a carne de segunda, até o picadinho ficou mais caro. Então, assim, tudo está mais caro e o salário mínimo não conseguiu acompanhar. Então tem um problema de desvalorização também do poder de compra, né? Tem. Se a gente, voltando nesse princípio, eu vou falar uma coisa que eu conheço bem, que é a parte de entretenimento. Uma cerveja vendida numa casa de show, ela não muda de preço aos 3 anos. Porque ele não repassou o preço, muitos. Ou se repassou o preço percentual. Mas na distribuidora já dobrou de preço. Então o poder de compra desse empresário também diminui. Perfeito. E aí vem uma cadeia, porque é uma cadeia muito longa, muito grande, extensa. Bom, vereador, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí. Você ainda tem mais 3 anos, né? Grosso modo, 2 anos e 10 meses. O que o William Alemão pretende aí construir no seu mandato desses próximos 2 anos e alguns meses? Olha, eu não tenho nenhum momento, não tenho nada que eu possa dizer que não queira fazer. Eu vou continuar e espero que o prefeito Davi continue trabalhando do jeito que tem mostrado trabalhar, que daí fica até mais fácil para a gente ter uma cobrança direta em cima de asfaltamento de rua, que é um dos maiores problemas da cidade de Manaus, em cima de saúde básica, em cima da educação inicial, vamos falar aqui, até os 14 anos de idade, aqui é a responsabilidade da prefeitura. Eu não sou um cara que eu não quero fazer muitos projetos de lei, que Manaus tem lei demais que nem é colocado em prática. Mas a parte de fiscalização e olhar pela cidade de Manaus é um trabalho que eu quero continuar fazendo. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí.